Olá! Hoje nosso foco é o BTL GG11 e o recente fato relevante que movimentou o mercado, a venda de um portfólio de ativos corporativos. Foi um movimento bem rápido e estratégico e que com certeza merece uma análise mais detalhada. Vamos mergulhar nesses números. E para começar, vamos direto ao ponto. O valor da transação, 557.008.840 reais. Um valor que, por si só, já mostra a magnitude e a relevância dessa operação para o fundo. Ok, um número grande. Mas a pergunta que todo cotista se faz é: o que exatamente está por trás desse valor? Que ativos foram vendidos e, mais importante, qual a estratégia por trás dessa decisão da gestão? Para a gente entender essa operação a fundo, eu separei a nossa análise em 5 pontos-chave. Primeiro, os detalhes da venda. Depois, a lógica do desinvestimento. Em seguida, vamos analisar os números, o impacto no rendimento do fundo e, por fim, as condições para o negócio ser fechado. Vamos começar então pelo primeiro ponto: o que foi vendido e quando. Então, o que foi para jogo foram 2 ativos de lajes corporativas. O fundo vendeu toda a posição que ele tinha, de 75% no WT Morumbi, e também a totalidade das suas unidades no edifício Work Bela Sintra. Reparem que ambos são imóveis muito bem localizados em São Paulo, mas, e aqui está o ponto-chave, eles fogem do foco principal do fundo, que é a logística. E aqui, a cronologia da operação revela algo bem interessante: a agilidade da gestão. Pensem comigo, os ativos foram adquiridos do SARE 11 no dia 16 de outubro. Apenas 11 dias depois, no dia 27, o compromisso de venda já estava assinado. Isso não é coincidência, isso demonstra uma execução muito precisa e que o plano de desinvestimento já estava na mesa. E qual a lógica por trás dessa velocidade toda? Por que realizar essa venda de forma tão rápida? A resposta vem da própria gestão do fundo e é bem clara. A ideia é, e eu cito, destravar valor por meio da monetização de ativos não estratégicos. Em outras palavras, desde o momento da compra, a intenção nunca foi segurar esses imóveis de escritório a longo prazo. E essa transação se encaixa perfeitamente nos objetivos que o fundo já tinha anunciado lá atrás, na época da aquisição do portfólio do SARE 11. Basicamente, o fundo está fazendo o que disse que ia fazer. Vendeu ativos que não são do seu core business, fortaleceu o caixa e, o mais importante, destravou o valor para o cotista. Bom, a estratégia faz sentido, mas agora vamos para a parte que todo investidor quer ver: os números. Como essa transação se traduz financeiramente? Vamos aos detalhes. Voltando àquele valor de 557 milhões, um detalhe crucial aqui é a forma de pagamento, 100% à vista no fechamento do negócio. Isso significa uma injeção de liquidez imediata e muito relevante para o caixa do fundo. E o resultado disso? Um ganho de capital estimado em 12% sobre o valor que foi pago na aquisição. Agora, considerando o curtíssimo espaço de tempo em que os ativos ficaram no portfólio, um ganho desses, tão rápido, é um resultado bem expressivo que mostra a habilidade da gestão em executar a oportunidade no timing certo. Traduzindo esse percentual em reais, estamos falando de um lucro total esperado de aproximadamente 24 milhões de reais. É um valor bastante significativo que entra direto no patrimônio do fundo. E no final das contas, o que isso significa para quem tem a cota? Esse é o número que importa. O lucro total se traduz em cerca de 54 centavos por cota. Esse é o impacto direto e tangível para quem investe no BTLG11. Com esse lucro apurado, a pergunta seguinte é óbvia: e os dividendos? Como isso afeta a distribuição de rendimentos do fundo? Como consequência direta e muito positiva, o fundo já agiu e revisou para cima a sua projeção de distribuição, o famoso guidance. A nova faixa projetada agora fica entre 78 e 84 centavos por cota, já refletindo o resultado positivo dessa operação. E para a gente fechar, vamos entender os últimos passos. A venda está assinada, mas o que falta para que ela seja de fato concluída? O fechamento depende basicamente de 2 condições. São procedimentos padrão em transações desse porte, ok? Primeiro, precisa da aprovação do CAD, nosso órgão de defesa da concorrência. E segundo, que os atuais inquilinos dos imóveis não exerçam o direito de preferência de compra que eles têm por lei. E vale lembrar que toda essa comunicação, feita de forma detalhada via fato relevante, é um pilar da boa governança do fundo.
é o que garante que o mercado receba as informações que podem impactar o preço da cota de forma transparente e simultânea, reforçando a confiança na gestão. Então, em resumo, o BTLG11 executou uma venda rápida, lucrativa e que deixa o fundo com caixa reforçado e o portfólio mais alinhado à sua tese principal de logística. A grande questão que fica agora para o mercado é, com esse capital em mãos, qual será o próximo movimento estratégico da gestão para continuar gerando valor? É isso que vamos acompanhar de perto nos próximos meses.